Olá, pessoal, boa tarde, amigas e amigos, companheiras e companheiras. Estamos de volta aqui com mais uma Hora 13, começando aqui um pouquinho atrasado, um probleminha técnico aqui de início, mas vamos seguir com a nossa pauta, com os nossos temas, né? Esses dias aí, os últimos dias, né? Dias agitados, né? Dias de desenho aí da nova conjuntura brasileira com as eleições, né? Com o resultado do segundo turno. Isso aponta aí alguns cenários, não só para o presente, mas para o futuro. Então, vamos bater um papo sobre isso. Tivemos aí na semana passada, aliás, eu estava aqui no programa com o Genuíno, né, quando soubemos da morte, né, do Maradona. Então, completa exatamente agora uma semana, né, da morte aí desse grande ídolo, né, desse grande jogador, dessa figura humana controversa, mas extraordinária. E também foi um assunto de muita repercussão nos dias que correm. E agora também o novo emprego, né, desse sujeito, desse indivíduo, né, que se apresentou ao povo brasileiro como herói, né, e parece que o herói vai mostrando, né, já vinha mostrando e agora mostra definitivamente a sua cara. Né. Vamos bater um papo sobre isso também. E no cenário que obviamente foi omitido durante as eleições por algumas candidaturas e pela mídia. Estamos aí, sem ter terminado a primeira onda, já estamos numa segunda onda de Covid aí pelo Brasil. Um cenário trágico, né? Que o país completamente despreparado para enfrentar essa pandemia. Mas antes de a gente começar, pessoal, eu peço muito a vocês que digam, né, se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem, se houver algum problema técnico aqui que nós possamos resolver, nós resolvemos. Peço também a você que diga de que cidade está falando, né? É importante para nós ter esse conhecimento. Se for aqui do Rio de Janeiro, de que bairro, tá? E pessoal aí que está fora do Brasil, ou morando ou passando temporada também, é muito bacana saber, né, de que cidade do estrangeiro, do exterior, né, vocês estão falando. E também peço, como sempre faço, né, que deem um like, se inscrevam no canal, né, aqui no YouTube. Mais do que nunca é importante nós disputarmos espaço aqui nessa trincheira, né? Tornou-se uma trincheira para fazer o confronto aí com os fascistas, com a extrema-direita, né? Não só esse, todos os canais da resistência, todos os programas, enfim. É muito importante nós fortalecermos e qualificarmos a nossa presença nas redes sociais. Tá? E aí, Helena, como é que está aí? Todos. Tem muita gente ainda entrando aqui no nosso bate-papo. A Erivan já está aqui conosco, a Deise Mendonça, Silva Pereira, a Eva Regina, a Pituca, a Rosilene, a Leida de Itambugi, Minas Gerais, Sebastião de Ituiutaba, também Minas Gerais, Maria Cristina, Zélia, Maria Tereza, nossa companheira sempre presente. Boa tarde, Maria Tereza. Almeri de Salvador, a Francisca do Ceará, a Beatriz Moura, a Maria da Glória, Sônia Laura, que te dá uma boa tarde também, a Ana Paula, Carlino, Elias, a Zezé, o Ken, a Anselma. Nossa, mas é muita gente chegando. Aracaju também temos o Carlos Borelli, Roraima, Maria Rodrigues. Tá, o Brasil aqui todo presente. Adi, como você mencionou na sua apresentação hoje do programa, nós tivemos a notícia na semana passada da morte, né, de Maradona, no dia 25 de novembro, que por coincidência foi o mesmo dia da morte de Fidel, a quem ele se referia como segundo pai, né? E nós vimos toda a comoção que essa morte representou lá
na Argentina. Ele era um ídolo, né, para os argentinos. Como é que você avalia o papel dele, né, e a dimensão que ele tinha, não só dentro do campo, mas também fora dele? O pessoal reiterando aí, boa tarde. Helena, essa morte do Maradona, né, traz uma série de debates, uma série de questões, né, que foram debatidas ao longo da semana, né, da morte dele. Como você disse, acabou tendo uma simbologia, ele morreu no mesmo dia, no mesmo mês, né, do comandante Fidel Castro, e de quem ele era muito amigo, a quem ele chamava de pai, de segundo pai, enfim. E o Maradona, né, falar das qualidades dele como jogador de futebol não vou aqui tomar o tempo de vocês com isso. Maradona foi um gênio, né, dos gramados, possivelmente, né, o que mais chegou dentro de campo, o que mais próximo chegou a Pelé, né, pela genialidade, sem ter sido exatamente um atleta, né? Nós sabemos que Maradona não era exatamente um modelo de atleta que gostava de treinar, né, que se cuidava fora de campo. Maradona era totalmente ao contrário disso. Maradona jogou bola tão somente com a sua genialidade. Pelé, vocês lembram, quem hoje vê Pelé aí pelos arquivos, né, de televisão, de cinema, né, e quem viu Pelé jogar, sabe, né, que Pelé tinha uma condição física invejável para o seu tempo. Aliás, hoje, né, Pelé ainda estaria à frente, com toda a preparação física de hoje. Pelé tinha uma condição física absolutamente fora do comum, né? E óbvio que isso ajudou, né, aliado à sua genialidade, ajudou a torná-lo um jogador insuperável praticamente, né? Mas Maradona, sem ter essa condição física, chegou perto. Eu não tenho dúvida nesse sentido. Agora, Maradona, ao contrário de Pelé, ele é uma figura que extrapola os campos de futebol. Maradona parou de jogar, se não me engano, em 1997, nós já estamos em 2020, então são quase aí 30 anos, né? E Maradona permaneceu sendo uma figura debatida, uma figura controversa, uma figura presente, né, no cenário social, no cenário político, né? Por quê? Porque Maradona, ele já como jogador, ele sempre teve lado. Maradona não baixou a cabeça para a FIFA, Maradona não baixou a cabeça para os dirigentes. Entre os dirigentes e seus colegas jogadores, ele ficava com os jogadores. Entre os dirigentes e a torcida, ele ficava com a torcida. O João Avelange detestava Maradona. A FIFA detestava Maradona. Os dirigentes de futebol torciam o nariz para Maradona. Maradona nunca deu bola para eles. Maradona nunca deu bola para os poderosos. Pelo contrário, Maradona sempre defendeu o povo pobre, o povo que precisava de uma palavra de apoio. Então, Maradona usou todo o seu prestígio, toda a sua fama, e pagou um preço caro por isso, na defesa dos maiores interesses do seu povo, do povo argentino e dos povos, né, de todo o planeta. Nunca escondeu a amizade que tinha com lideranças odiadas pelas classes dominantes mundo afora. Fidel Castro, Hugo Chávez, Eduardo o Correa, lá do Equador, Evo Morales, da Bolívia, aqui com o presidente Lula e com a presidenta Dilma. Vocês lembram que quando o presidente Lula estava preso lá em Curitiba, Maradona fez campanha, aderiu à campanha pela sua libertação, né? Mandou camisa autografada lá para Curitiba. Então, Maradona sempre teve lado, né?
E o lado dele nunca foi o lado dos poderosos, nunca bajulou dirigente de futebol, nunca bajulou os representantes das classes dominantes na política, né? E repito, e por isso pagou um preço. Eu vi, a segunda vez que eu estou falando sobre isso, peço até desculpa, mas eu gosto tanto do Maradona que eu resolvi falar dele novamente hoje aqui. Já havia falado sobre ele no meu programa de domingo. Maradona, ele por que ele gera, não é, tanta controvérsia, não é, tanto debate, né, fora dos campos de futebol, onde ele é unanimidade, né? Direita e esquerda, não há discrepância em relação ao futebol do Maradona, um futebol, né, de qualidade superável. Mas eu vi, nos dias que seguiram a morte do Maradona, aqueles juízos de valor, né, absolutamente idiotas, absolutamente imbecis, né, de ex-jogadores, de ex-técnicos, alguns deles ressalvando a qualidade do futebol, mas dizendo que Maradona não foi um bom exemplo, né, para a juventude, já que ele era um ídolo, né, e um ídolo não pode dar um mau exemplo. Todos nós sabemos, e isso matou Maradona, que ele era dependente de substâncias químicas, ele era dependente de drogas. E isso, ao invés de ser tratado e ser lamentado como algo que diz respeito à individualidade do Maradona, uma questão médica, né, é tratado no plano moral, né? Isso é uma idiotice, isso é uma imbecilidade. O jogador de futebol, seja ele Maradona, seja ele Pelé ou qualquer outro, né, o exemplo que ele tem que dar em campo é suar a camisa pelo seu clube, é tentar levar o seu time à vitória, é ganhar títulos, né, é representar bem a equipe que ele integra naquele momento. Esse é o exemplo que o jogador tem que dar. Qualquer jogador de futebol, de basquete, quem cuida da educação de filho é pai, mãe, escola, enfim. Agora, o Maradona foi um exemplo, né, um bom exemplo, no sentido de que não se acomodou à fama, não se acomodou ao dinheiro que ganhou ao longo da vida, né, e sempre teve o lado dos oprimidos, o lado do povo, o lado daqueles que precisam de justiça. Maradona sempre foi uma voz poderosa na defesa dessas pessoas, coisa que, por exemplo, Pelé nunca fez. Nem acho que tinha que devesse ou não fazer, eu não julgo Pelé por isso. Mas, na hora de manifestar o afeto, de manifestar a admiração, eu manifesto pelo Maradona, né? Eu me identifico muito mais com Maradona do que com Pelé. O Maradona mandou uma camisa autografada para o Lula. Pelé, outro dia, mandou camisa autografada para Bolsonaro. Nunca questionou corrupção na FIFA, nunca se manifestou a favor, né, afora aquela do milésimo gol de pedir pelas criancinhas. Pelé sempre se manteve omisso, era um nem direita nem esquerda. Né? E nós sabemos que essa história de nem, na verdade, você é de direita. Mas, repito, eu não julgo Pelé por isso. Ninguém é obrigado. Ele era obrigado a jogar bola. E jogou como ninguém. Né? Mas, a partir do momento em que, além disso, você resolve ter uma outra dimensão, uma dimensão além para aquela das quatro linhas, né, que o Maradona teve, ele sempre, da minha parte, e de milhões de outras pessoas pelo mundo afora, o Maradona teve toda a admiração, terá toda a admiração, vai morar no coração dos povos, né, nunca vai ser esquecido, e foi um herói na Argentina. Ele disse, depois daquele jogo histórico com a Inglaterra, para a Argentina aquela foi a verdadeira final, em 1986, né? O gol da mão de Deus, aquele gol inesquecível, né? Considerado até hoje o mais belo dos gols da história das Copas do Mundo. Né? Maradona disse que queria ganhar da Inglaterra como país. E ali, o time da Argentina representava o povo da Argentina
em relação à Guerra das Malvinas, né? Uma vingança, ele disse isso. E ele, a partir dali, então, essa dimensão que o Maradona tem, essa dimensão dramática, ele tornou-se herói do povo argentino. E não vamos nos esquecer que lá na Itália também, na parte mais pobre da Itália, o sul da Itália, a Itália meridional, onde ele foi jogar numa espécie de São Cristóvão, lá da Itália, que é o Nápoles. Time pequeno, que até hoje só ganhou 2 ou 3 títulos, graças a Maradona. Então, isso o povo não esquece, né? A opção do Maradona, o Maradona já era um jogador de renome mundial, né? Podia escolher onde ia jogar. Resolveu jogar no Nápoles, sai do Barcelona para jogar no Nápoles. E arrebentou com o futebol italiano, arrebentou no sentido de colocou o Nápoles como campeão 2 vezes, campeão da Copa da Itália, da UEFA, né? Algo inédito até então na história do Nápoles, né? Time pequeno. Então, Maradona, ele vai viver para sempre nos nossos corações, né? Não só pelo extraordinário jogador que foi, mas pelo homem, né? E como o Eduardo Galeano disse, né? Um grande artista sempre sabe interpretar o outro artista, né? Maradona foi o deus mais humano do futebol, né? Com todas as suas glórias, mas também com as suas misérias, né? Maradona nunca quis se colocar como uma instituição, né? Maradona sempre viveu como ser humano. Pagou o seu preço, né? Fez a sua opção, fez a sua escolha, né? Pagou por ela. Nesse sentido, foi um homem livre, fez o que quis, né? E nunca se esqueceu de quem precisava de voz, de quem precisava de apoio, de quem precisava de solidariedade. Então fica aqui esse registro aí, né, para essa figura fantástica, extraordinária, fascinante, né, que foi Diego Maradona. E aí, Helena, como é que tá? O Adia Marisa diz até que essas críticas, né, que foram feitas a ele desde que só se fala, só se tem esse assunto, é que elas são feitas não pelo uso que ele fazia das drogas, que muita gente cita, né, mas por essa posição que ele tinha de esquerda, né, e que por conta disso é endemonizado e não é reconhecido como o ídolo que era. Bom, para a gente prosseguir aqui no nosso bate-papo, nós tivemos agora, domingo, o segundo turno das eleições, né? E desde então a gente vê uma enxurrada de análises e avaliações, algumas até um pouco precipitadas, prematuras, e fala-se muito sobre uma derrota do PT nas eleições, sobre a posição do Lula nesse contexto histórico de que ele deveria abrir espaço para outras lideranças, que o PT deveria dar espaço para outras agremiações. E as pessoas aqui estão comentando muito sobre isso, e, na sua maioria, muito saudosas da participação mais ativa e da volta do ex-presidente Lula. Então, além de uma avaliação mais geral sobre esse quadro do resultado em si das eleições, né, e quais seriam os rumos agora da esquerda, também você mencionar essa questão mais específica, não só do PT, como também do Lula. Olha, pessoal, é claro, embora a eleição já tenha terminado, os resultados estão consolidados, né, nós já temos um quadro nítido do que foram as eleições de 2020, mas isso ainda vai gerar um certo debate por algum tempo, né, porque está muito recente, as eleições terminaram no seu segundo turno no domingo passado,
as análises ainda estão muito no calor dos acontecimentos. Mas já se percebe ali, já se percebe aquilo que você chamou de enxurrada de análise, já se percebe alguns aspectos ali que permanentes, né? O primeiro deles de respeito ao, como sempre, ao PT. O PT perdeu, o PT saiu derrotado, o PT vai acabar, PT isso, PT aquilo, né? Sobretudo a partir dos analistas da Globo, né? Enxergam no PT grande derrotado. Aliás, a turma da Globo, seus ventrílocos, dizem que os dois extremos foram derrotados, o bolsonarismo e o PT. O PT é sempre pintado como o outro extremo. E, por outro lado, nós vemos, quer dizer, do nosso lado, né, do lado particularmente do PT, algumas análises que tentam, de uma certa forma, tapar o sol com a peneira e ficar identificando vitória aqui, vitória ali, para rebater a tese de que o PT foi derrotado. Então vamos lá, pessoal. Nós perdemos a eleição. Ponto. Perdemos. O PT perdeu, a esquerda como um todo perdeu. Né? Agora, não é a derrota que a Globo está pintando. Então vamos lá, não é caso de ressaca e, obviamente, não é caso de comemoração. Não foi uma catástrofe eleitoral, uma derrota. No processo eleitoral, você ganha, você perde. Foi uma derrota, em termos comparativos, né? Bem menor do que aquela de 2016. Aquela de 2016, nós praticamente saímos enxotados do processo eleitoral. O PT fez aí milhares de vereadores, teve no segundo turno aí em diversas eleições, não ganhou, mas está longe, muito longe, né, de estar integrando um quadro de catástrofe, de dissolução, né, como essa turma da televisão está tentando fazer crer. Né? Está muito longe de acontecer e de ter acontecido. O que essas eleições devem mostrar para nós é o seguinte, isso é a minha opinião, o meu ponto de vista. O PT continua pagando um preço pelo fato de ter renunciado à perspectiva de ser um partido de transformação social, de ser um partido revolucionário e de ter se tornado um partido da ordem, um partido constitucional, um partido eleitoralista. Né? O PT, como boa parte da esquerda, e aí não é só o PT, tem, de um tempo para cá, e já é bastante tempo, resumido o seu papel, submetido a sua atuação ao ritual das eleições. Então, de 2 em 2 anos, nós vamos lá legitimar essa quase pseudo-democracia que está em vigor aqui no Brasil, sobretudo depois de 2016, depois do golpe, depois do impeachment. Com isso, nós renunciamos, né, à construção partidária de baixo para cima, renunciamos ao trabalho de organização das massas populares, dos setores populares, não atentamos para o fato, não tiramos consequência de que a classe trabalhadora hoje ela não é a mesma, né, da época em que o presidente Lula foi metalúrgico, não é a mesma da década de 80 ou da década de 90 ou do início dos anos 2000. Hoje é uma classe trabalhadora precarizada, desempregada, uberizada. Né? E qual é o nosso discurso para esse contingente de trabalhadores e trabalhadoras? Qual é o nosso programa para eles? Qual é a nossa palavra de esperança para eles? Nós ainda não pusemos como deveríamos pôr a questão ambiental no centro das nossas preocupações. Isso diz respeito, inclusive, à própria sobrevivência da humanidade. Enfim, nós, o PT e as demais forças de esquerda, nós temos que nos unir, sim, mas não só do ponto de vista da perspectiva eleitoral, também, mas, sobretudo, do ponto de vista da
construção de um programa onde o povo se sinta representado, onde o povo possa voltar a ter esperança de dias melhores, sobretudo agora com essa pandemia, no presente e no futuro. As perspectivas pós-pandemia, aliás, as perspectivas dentro da pandemia e pós-pandemia são sombrias. E a esquerda não se apresentou ainda como nitidez, né? Não se apresentou um programa, com estratégia, com tática, para chamar a atenção do povo. A gente só pensa em eleição. Então, tudo passa a ficar resumido é quantas cadeiras de vereadores nós fizemos, quantas prefeituras nós ganhamos ou deixamos de ganhar. Aí, é claro, a gente mergulha num cenário de derrota. E fica em depressão por conta disso, com as eleições pautando exclusivamente as nossas atenções. Nós não temos trabalho organizado nas periferias, nos bairros pobres, nas favelas. Então, e é daí que sai o que nós podemos chamar de pulsão revolucionária. Então, nós temos que... Né, a nossa análise, ela deve, do meu ponto de vista, ela deve extrapolar as eleições. Aí eu vi também, foi outra coisa que temos que nos aproximar do centro. Sem o centro, nós não ganhamos a eleição. Então, primeiro, nós temos que identificar que centro é esse. Segundo, perceber que o centro, o tal centro, não quer papo com a gente. Aliás, determinadas forças de esquerda, consideradas de esquerda ou de centro-esquerda, como PDT e PSB, pelo menos durante esse processo eleitoral, deixaram claro que não querem conversa com a gente. Então, nós temos que nos preocupar mais em voltar a ser esquerda, em voltar a ter projeto revolucionário, em voltar a ser um projeto transformador. Nós, quando se fala em antipetismo, parte do chamado antipetismo é porque o povo não está mais nos enxergando assim. Nós passamos a ser um partido como outro qualquer, na percepção popular. Então, o que nós temos é que retomar é a nossa perspectiva de transformação social, transformação revolucionária. Quantos candidatos não escondem o vermelho, não escondem a estrela do PT, sendo filiados ao PT, sendo candidatos pelo PT, candidatas pelo PT. Isso é extremamente despolitizante, deseducativo, né? É desleal e faz com que nós negligenciemos no compromisso que nós deveríamos ter com o povo brasileiro, né? Que tem que voltar a confiar em nós. É essa a preocupação que a gente tem que ter, não é agora, na próxima, nós temos que fazer frente ampla e nos reaproximar do centro, sem um centro nós não ganhamos eleição. Pessoal, se tiver que perder a eleição, perde. Quantas eleições o PT não perdeu até ganhar? Mas, enquanto perdia a eleição, estava construindo o partido. Era um partido com identidade. Era um partido que, aos poucos, foi se transformando num partido da esperança do povo brasileiro. Nós deixamos de ser. Claro que sofremos uma campanha de cerco e aniquilamento, de difamação, que até hoje sofremos. Né? É impressionante a torcida, sobretudo, da Globo, de determinados setores, né? De distorcerem a realidade para dizer que o PT já era, e isso não é verdade, é óbvio. Mas daqui a pouco vai acabar sendo verdade não pelo diagnóstico deles, mas pela nossa própria fraqueza e perda de perspectiva. Nós temos que voltar a ser o partido, né, de transformação social, temos que voltar a ser um partido com perspectiva revolucionária e socialista. É isso que faz com que o povo distinga quem é quem. Hoje o que nós temos é uma geleia geral que vai acabar fazendo com que as próximas eleições, já que são sempre as eleições que estão no foco, as próximas sejam disputadas pela direita e pela extrema-direita. Que, de uma certa forma, já aconteceu nessa de 2020. Então, essa eleição ela trouxe alguns dados promissores. De fato, a antipolítica, a não política, né? O novo, entre aspas, que de novo nada tem, aqueles aspectos fascistas mais
mais presentes, mais repulsivos, né? Esse cenário foi derrotado, sem sombra de dúvida, né? Mas nós temos que nos apresentar com a nossa própria identidade, com a nossa própria cara, com a nossa própria personalidade, ter uma perspectiva de frente de esquerda em torno de um programa, né? E levar esse programa para o processo eleitoral. Mas esse programa ele tem que abordar várias questões, né? Inclusive do ponto de vista organizativo, da nossa presença no seio da população, no seio do povo pobre, que é quem mais precisa de nós. Agora, em relação a esse debate que também começa a se abrir sobre o papel do presidente Lula, eu acho que o PT tem que se renovar mesmo, né? Vocês viram aí no primeiro turno muitos vereadores, vereadoras, né? Segmentos LGBT, jovens, né? Mulheres, negros, negras, né? Tem que estar representados na direção do partido. Isso mostra uma tendência e não está. Agora, o processo de renovação é incompatível, né, com a figura do presidente Lula. O presidente Lula é referência para todo mundo, inclusive para esses novos segmentos, para essas novas personalidades políticas que estão surgindo. O presidente Lula mora no coração de boa parte do povo brasileiro, né, que tem saudades do seu tempo, do seu governo, né, deixou um legado hoje que está sendo destruído, né, pelo fascismo. Mas é sempre uma perspectiva de um dia voltar a ser o que já foi. Então, isso é um erro, né, um desserviço, e acho que determinadas personalidades, lideranças políticas, deveriam tomar mais cuidado, né, quando falassem de renovação que implique em remoção do presidente Lula do centro da política. O presidente Lula, desde que saiu da prisão, não está com uma presença forte. Pessoal, logo depois veio a pandemia, o presidente Lula é grupo de risco, né? Infelizmente, ele não pode estar se locomovendo como ele gosta, né? E vai voltar a fazer. Só não houve caravanas, né, esse ano, exatamente por conta da pandemia. Então, não se trata nem de... Né, não estou nem aqui defendendo justiça para o presidente Lula, né, respeito para o presidente Lula, não é mais que isso. Ele ainda é imprescindível, ele ainda é a maior liderança popular do país. Seja ou não candidato, né, em 2022, ele ainda é o grande eleitor, ele ainda é a grande referência de boa parte do povo pobre, trabalhador brasileiro, da população oprimida, né? Não é um erro querer, determinadas pessoas quererem descartar ou tornar secundária a presença do presidente Lula no cenário político brasileiro. O PT e as outras forças de esquerda têm que aprender com a derrota eleitoral, não vamos escamotear, fomos derrotados, não catastroficamente, mas fomos. Qual é o nosso papel na sociedade brasileira? Eu acho que não é esse, não é só o disputar eleições. Se nós resumirmos o nosso papel a isso, nós vamos, daqui para frente, vai ser derrota em cima de derrota. Se nós queremos voltar a ser uma força política, né, presente no imaginário popular, presente, recuperando a esperança do povo brasileiro, nós temos que nos repensar como forças de esquerda. Temos que voltar a ser um partido, um agente da transformação social, um partido revolucionário, com horizonte socialista, com um programa revolucionário, que atenda às necessidades que hoje são muitas, né? Sobretudo com essa pandemia, as necessidades materiais, espirituais, culturais, sociais, né, do povo brasileiro. Se não for assim, o processo político vai acabar nos superando e durante muito tempo nós vamos ter um cenário polarizado entre direita e extrema-direita, que aí é o fim de tudo. Sem esquerda não há processo democrático que se sustente. Agora, para isso acontecer, a esquerda tem que cumprir o seu papel, tem que fazer o seu dever de casa, coisa que nós não estamos fazendo
já há muito tempo. E aí, Helena, como é que está aí? Tem muita gente concordando com a análise que você acabou de fazer, dizendo que essa derrota ela não é assim tão acachapante como a direita quer nos fazer acreditar, né? E em relação ao Lula, muito interessante as manifestações ainda de muito carinho, apoio. Alves Mares fala que ele é o tesouro do partido e que esse capital político não pode ser desprezado, né? E a Almeri se refere a ele como a alma do PT. Realmente tem esse simbolismo todo. Agora, a Ride Chaves, ela tinha feito uma pergunta, que até eu não consigo mais visualizar aqui, mas que era mais técnica, porque tem toda uma preocupação, de uma forma geral, sobre a questão dele na justiça, né, dos direitos políticos, se ele vai estar liberado para concorrer, se não vai. E ela cita a questão da empresa Álvares Marçal, que forneceu a prova do verdadeiro dono do triplex, não é isso que está faltando para realmente inocentar o Lula e tornar o Moro. Não, Esse pessoal, foi parcial, né, o tempo todo. não. Em relação ao presidente Lula, claro, se as eleições fossem hoje, né, o presidente Lula não poderia concorrer a cargo eletivo, porque ele está com os direitos políticos suspensos por conta daquela condenação criminosa, farsesca, montada, construída, né, do tal caso do triplex, condenação em segunda instância, e o que faz com que ele não possa concorrer, esteja com direitos políticos suspensos. Nós estamos pedindo ao Supremo Tribunal Federal, mediante habeas corpus, a anulação dessa condenação, porque proferida, né, por juiz suspeito, juiz a que faltou isenção, que no caso é esse senhor, esse sujeito, né, tem dificuldade de pronunciar o nome dele, Sérgio Moro. Abertamente, cada dia que passa o Moro é mais suspeito. Né? Cada dia que passa surgem novas evidências da suspeição do Moro. Agora, há uma decisão, que é a decisão dele confirmada em segunda instância, que está vigorando e impede que o presidente Lula seja candidato. Então, o Supremo, a segunda turma, tem que julgar o habeas corpus do Lula, onde nós pedimos seja reconhecida a suspeição do senhor Sérgio Moro, com a consequente anulação da sua sentença. Vamos ver, enfim, está 2-2, né? Temos o voto do ministro Gilmar Mendes, ministro Lewandowski, contra os votos dos ministros pró-Lava Jato, lá no Supremo, Carmen Lúcia e Edson Fachin. O fator de desempate, o voto de desempate será do novo ministro Cássio Nunes. Né? Isso não será pautado para esse ano. O Supremo entra em recesso aí a partir de meados de dezembro, né? Volta em fevereiro. Nossa perspectiva é de que ano que vem o habeas corpus entre em pauta e finalmente o Supremo cumpra com a sua obrigação, reponha, né, as coisas no eixo, né, e que o presidente Lula tenha o seu destino traçado pelo povo brasileiro, né, e não pela vontade viciada, né, de um farsante, pela vontade viciada, né, de decisões judiciais comprometidas, não com direito, mas comprometidas com a seletividade e com a exclusão da possibilidade do presidente Lula voltar a ser presidente da República. Se isso acontecer, se essa condenação for anulada, o presidente Lula e o povo brasileiro decidem, o PT decidem se querem o presidente de volta ou não. Né? Mas isso não pode ser capricho, né, de meia dúzia de playboy de Curitiba e um sujeito que ganhou dinheiro com a Lava Jato. Ficou milionário com a Lava Jato, que é o caso do senhor Sérgio Moro.
E aí, Helena? Adi, só voltando um pouco a essa questão da renovação política que você estava falando antes, o Reginaldo faz uma colocação bastante interessante. Ele diz que a renovação na política não pode estar relacionada à idade cronológica, que é o que geralmente Claro, a gente faz, né? claro. Mas há uma nova forma de fazer política. Isso, perfeito. Não adianta uma liderança nova com um modo de fazer política velho. Perfeito, assina embaixo. Exatamente assim que eu penso, Reginaldo. Exatamente isso. Resumiu todo o Nesse meu sentido, a pensamento. gente viu lá em Recife duas lideranças novas com modos de fazer política distintos, né? Essa eleição no Recife, né, mostra exatamente isso. Tivemos um candidato, um fedelho de 26 anos, né, comportando como um sujeito, como o mais vulgar dos fascistas, né? Uma campanha do PSB machista, misógina, fascista, né? Permeada de fake news, de difamação. A nossa candidata Marília Reis, para quem eu mando um forte abraço, parabéns pela coragem, né, e pelo seu denodo, né, de participar de um processo tão sujo, né, em que ela foi o alvo. Isso o Reginaldo está dizendo. Então, esse rapaz de 26 anos, ele faz a política que se tornou tradicional aqui no Brasil por parte da direita e da extrema-direita. Como é que está ele? Então, Adi, não podemos deixar de tocar no assunto Moro, né? Muita gente já está falando aqui, muita gente revoltada. Foi aí noticiado de que ele aceitou um emprego numa firma de consultoria americana, né? Que administra justamente a recuperação das empresas que ele próprio, quando era juiz, ajudou a quebrar, na chamada Lava Jato, né? Essa semana sobre isso, o Haddad chegou até a postar, disse que Moro, pelo visto, parece que quis receber a parte dele do golpe em dinheiro, né? Então, você acha que seria uma nova versão aí do Topa Tudo por Dinheiro? O que você diz sobre essa nova situação do Moro? Se não me engano, tinha um programa aí de televisão, acho que é do Silvio Santos, né, que tinha uma sessão que topa tudo por dinheiro. Né? É o caso exatamente do Sérgio Moro. Ele, Dallagnol, os procuradores lá já ganharam uma boa grana, né, com palestras, né, acerca da Lava Jato, né, usando o prestígio fabricado pela Lava Jato, pela Rede Globo, né, para ganhar dinheiro. É uma fixação impressionante por dinheiro. Mas não é só isso, eles são testa de ferro dos Estados Unidos, né, do imperialismo americano, do Departamento de Justiça, são testa de ferro aqui no Brasil. Né, e agiram exatamente nesse sentido. Quebraram as empresas brasileiras. E agora, essas empresas que eles quebraram, algumas delas estão em recuperação judicial. E quem é que está organizando a recuperação judicial dessas empresas? Essa firma, Marçal e Alvarez, da qual agora o Sérgio Moro será sócio-diretor, e vai ganhar rios de dinheiro. Ou seja, ele vai receber dinheiro das empresas que ele ajudou a quebrar. Ajudou não, que ele quebrou como juiz. Isso é de uma imoralidade. Isso mostra exatamente o que foi a Lava Jato, que nós sempre denunciamos lá atrás, sempre. Isso é a Lava Jato, isso é Sérgio Moro. Já está se pedindo, eu soube ontem que meu ex-colega de bancada, Paulo Teixeira, representou o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República tem que quebrar o sigilo. O Moro tem que mostrar, né, o seu sigilo bancário, tem que mostrar seus extratos. Né? Isso cheira a prêmio. Isso cheira a coisa pré-deliberada. Cara, vira ministro da Justiça, agora vai integrar uma empresa, uma consultoria,
né, que administra a recuperação judicial de empresas que esse sujeito quebrou. É um escândalo, é um absoluto escândalo. Isso mostra a estatura moral desse Sérgio Moro, é desse tamaninho. Eu vi outro dia, pessoal, uma entrevista, desculpa, eu não lembro onde eu li a entrevista. É agora, foi esse final de semana, com o ex-juiz Gerardo Colombo. Quem é Gerardo Colombo? Foi um dos mais proeminentes juízes da Operação Mãos Limpas da Itália, na qual Sérgio Moro diz se inspirar. É outra mentira de Sérgio Moro, né? Porque os juízes da Operação Mãos Limpas, nenhum deles ganhou dinheiro, né, a partir da operação, da sua atividade jurisdicional, né? Nenhum deles se conduziu como Moro e os procuradores se conduziram à frente da Lava Jato. E boa parte deles, a começar pelo Gerardo Colombo, faz autocrítica, né, do que significou a Operação Mãos Limpas na Itália. Não acabou com a corrupção, destruiu o sistema político italiano, abriu as portas para a extrema-direita na Itália, né? E ele mesmo disse, olha, é inconcebível, né, que um ex-juiz, deixe a magistratura para assumir um cargo no governo, um cargo de ministro da Justiça, tendo atuado numa operação que interferiu no processo eleitoral. Interferiu como? Impediu que o presidente Lula concorresse. Então, diz Gerardo Colombo, não basta ser imparcial, tem que parecer imparcial. Coisa que Sérgio Moro não é, nem nunca pareceu ser. E agora, ao ter aceitado esse emprego, né, esse bocão, não é boquinha não, pessoal, é bocão nessa Marçal e Alvarez, né, Sérgio Moro mostra exatamente quem ele é. E ele é apresentado, vocês entrem no site aí dessa consultoria, ele é apresentado como chefe de investigações contra a corrupção aqui no Brasil. Ou seja, está assumido que ele era mesmo o verdadeiro chefe da Lava Jato. Ele não era juiz, ele era acusador. Ele estava ali para condenar. É revoltante. Né? Vai ficar por isso mesmo? Esse sujeito tem que ser investigado. Esse sujeito, ele agora diz que ele vai morar em Washington, né? Ele está sendo repatriado, porque ali, de fato, é a pátria dele. Né? Ali é a pátria dele. No Brasil, ele é a testa de ferro. Vocês vejam, ele e o Dallagnol vivem dando palestras por aí, em universidades, em simpósios, nisso e naquilo. Vamos imaginar o seguinte, num mundo alternativo, né, de vez em quando não tem uns filmes aí de ficção que você volta no tempo, aí tem um mundo alternativo, né, um meio termo entre o passado e o futuro, né, um mundo que não foi. Vamos imaginar um mundo alternativo, Moro absolve Lula. E aí, depois disso, sai dando palestras comigo, com o Zanin, com o Batoque, com os advogados que fizeram parte da equipe do presidente Lula. O que vocês acham que ia acontecer com o Moro? Então, banalizou-se isso aqui no Brasil. Ora, como ele ferrou com o PT, como ele acabou com as pretensões eleitorais do presidente Lula, vale tudo. Inclusive ser imoral, como ele é. Então, eu espero que essa representação ao Procurador-Geral da República tenha andamento e o Procurador-Geral da República cumpra com as suas obrigações. Não mais nada depois disso, o Supremo Tribunal Federal, quando julgar esse habeas corpus, reconheceu logo a suspeição do Moro. Não sei o que está faltando. Bom, aí, eu preciso fazer uma correção aqui, realmente, que até sim me chamou a atenção. Eu me referi a Lava Jato, mas é a farsa jato mesmo, do que a gente está falando. A Sueli pergunta de como é que se define uma pessoa que trai o seu próprio país? Traidor. Simples. Ele deve ser tratado como um traidor. Ele deve ser apontado nas ruas como um traidor. Quando ele passar na rua, tem que apontar, lá vai o traidor. Traidor o Brasil, traidor o povo brasileiro.
É o que ele é, um traidor. A Ana Paula, ela faz uma seguinte pergunta: eu gostaria de saber sobre Tacla Duran. Sempre perguntam isso, né? Eu não vejo o Tacla Duran. Eu fui à Espanha com o Paulo Pimenta 3 anos atrás. Tacla Duran deu informações importantes, né? Informações que nós levamos. Então, Procurador-Geral da República, né? Ele mesmo, aquele Janot, né? Que disse que ia matar o Gilmar Mendes, de vez em quando tomava umas e outras de e também para a doutora Raquel Dodge. O que eles fizeram? Simplesmente engavetaram, né? E o que o Tacla Duran dizia? Exatamente isso que está acontecendo hoje. Vocês estão acompanhando o caso, as provas, né? Que a Lava Jato não quer fornecer a defesa do presidente Lula, decorrente do tal acordo de cooperação que nunca aconteceu. Ou seja, os procuradores americanos, o FBI, a CIA, etc., trabalhavam em território brasileiro abertamente, junto com os procuradores daqui, junto com o Sérgio Moro, sem qualquer autorização para isso. Como se isso aqui fosse. Na época já era, né, uma república de bananas, né? Que eles faziam, entendiam. Em 2016 já era o golpe, né? Então eles voltaram a tratar o Brasil como uma república de bananas. Né? Então, o Duran já lá atrás já tinha mostrado tudo isso. Nós levamos isso para a Raquel Dodge, para o Janot, mas o seu papel, né? O papel de transformar isso aqui mesmo numa república de bananas. Valia era condenar o presidente Lula, era acabar com o PT. Vou entrar para a história também por isso. E aí, Helena? Adi, para finalizar o nosso papo, que a gente já está aqui há quase uma hora, por uma questão também de responsabilidade, que os meios de comunicação não estão tendo, podia falar rapidamente sobre essa questão da pandemia. Há ou não há uma segunda onda? A primeira onda ainda não acabou? E da gravidade do assunto que não está sendo tratada mais com a mesma responsabilidade do início, né? Obviamente, eu não sou sanitarista, eu não sou epidemiologista, enfim, são questões técnicas que eu não sei resolver, se estão numa segunda onda, se não estão, mas o vírus continua aí, continua matando, continua contaminando as pessoas. O vírus não foi embora. Cansados do vírus, mas o vírus não está cansado da gente. Né? A irresponsabilidade do governo federal e dos governos estaduais e dos governos municipais nos levou a essa situação. Os hospitais voltaram a ficar superlotados, as UTIs superlotadas, e agora, né, fazer com que a população obedeça às regras de lockdown ou de isolamento social vai ser muito difícil. Não trataram disso nas eleições, né, esse Covas que ganhou as eleições, a reeleição lá em São Paulo, no dia seguinte retornou lá para a bandeira amarela, daqui a pouco vai ser bandeira vermelha, né, e em diversas cidades brasileiras, no mundo todo, o que já está acontecendo na Europa. Né? Isso mostra que nós estamos carentes de lideranças que enfrentem a situação como deve ser enfrentada, que digam ao povo o que efetivamente está acontecendo e digam ao povo como o povo deve agir, como o povo deve se comportar. E aí, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, bares cheios, restaurantes cheios, shoppings cheios, todo mundo se contaminando. Eu não sei, efetivamente, eu não sei. A gente agora tem que rezar para essa vacina chegar logo, porque nós não temos governo que preste aqui no Brasil, com as exceções de praxe para confirmar a regra. Então, é lamentável isso, né? Enfim, mas é o que nos é dado
né? Nós temos é procurar ter o mínimo de responsabilidade para não nos contaminarmos, nem contaminarmos das outras pessoas. E aí, Helena, temos que encerrar, que já batemos 1 hora, né? Isso aí. Boa tarde, pessoal. Até a próxima semana. Pessoal, muito obrigado mais uma vez aí pelo carinho, pela atenção. Tá? Então, na próxima quarta-feira nós voltamos, 0 hora, e, enfim, vamos continuar na luta, né? Nada está perdido, muito pelo contrário, de continuar combatendo o bom combate, né? Mas sabendo como combater, com quem combater, quem são os verdadeiros aliados, quem são os verdadeiros inimigos. Tá, pessoal? Forte abraço. Tchau.